Um silêncio ensurdecedor que precede a tempestade. E no meio desse silêncio, uma voz que se ergueu há 2000 anos, descrevendo com detalhes precisos os sinais que antecederiam o maior evento da história humana. Mas e se eu dissesse que o primeiro e mais crucial desses sinais está acontecendo agora, diante dos seus olhos, e a maioria das pessoas simplesmente não o vê, não o reconhece, não o compreende, ou pior, o ignora completamente? Prepare-se para desvendar um mistério que transcende o tempo, um alerta que, uma vez compreendido, mudará sua perspectiva sobre o mundo e sobre o futuro. Este não é um vídeo para curiosos, mas para aqueles que buscam a verdade em tempos incertos. Se você sente essa urgência, se o seu espírito anseia por respostas, então este canal, Liama de La Fé, é o seu refúgio. Inscreva-se agora e junte-se àqueles que estão despertando para a realidade das profecias bíblicas. Entramos hoje em um território sagrado, não para especular, mas para investigar. Nossa missão é clara: desvendar o primeiro sinal do fim dos tempos, conforme revelado por Jesus Cristo em Mateus 24. Muitos olham para guerras, pandemias, desastres naturais, e sim, esses são sinais importantes. Mas há um precursor, um fundamento, algo que precisa acontecer primeiro para que todos os outros sinais ganhem força e velocidade. Este sinal, meus amigos, é a apostasia. A palavra pode soar complexa, mas seu significado é assustadoramente simples: o abandono da fé. Não de qualquer fé, mas da fé cristã, da fé que um dia foi firmemente estabelecida e professada. Para entender a profundidade desse sinal, precisamos viajar no tempo, de volta ao Monte das Oliveiras, onde Jesus, cercado por seus discípulos, profetizou sobre os últimos dias. Os discípulos perguntaram: "Dize-nos, quando serão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo?" Mateus 24:3. Jesus não hesitou. Ele não começou com terremotos ou guerras. Sua primeira resposta, seu primeiro alerta, foi em Mateus 24:4-5. "Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos." E ele continuou, em Mateus 24:11. "E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos." E em um verso que ecoa com uma força assustadora em nossos dias, Mateus 24:12. "E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará." Vamos desmembrar isso. O que Jesus está dizendo aqui? Ele está nos alertando sobre uma mudança fundamental na paisagem espiritual. Não é apenas a presença do mal que sempre existiu, é a proliferação de falsos cristos e falsos profetas e o esfriamento do amor de muitos. Este esfriamento não é apenas uma diminuição da paixão, mas um abandono, uma deserção das verdades fundamentais da fé. É a apostasia em sua forma mais pura. A linha do tempo dessa apostasia não é um evento isolado, um Big Bang espiritual. É um processo gradual, insidioso, que se infiltra na sociedade e, mais perigosamente, na própria igreja. Para ilustrar, imagine uma fundação de concreto. Se essa fundação começa a rachar, mesmo que as paredes ainda estejam de pé, a estrutura inteira está comprometida. A apostasia é essa rachadura na fundação espiritual. Pense nos primeiros séculos da igreja. Os cristãos eram minoria, perseguidos, mas sua fé era inabalável. Eles morriam por Cristo. A verdade era um tesouro. Agora, olhe para o século XXI. O cristianismo em partes do mundo ocidental é a maioria nominal. Mas o que se tornou essa fé? Não estamos falando apenas de pessoas que nunca professaram a fé, mas daqueles que, um dia, a abraçaram e agora a abandonam, ou a distorcem de tal forma que ela se torna irreconhecível. Um exemplo claro disso
é a redefinição de conceitos bíblicos fundamentais. A Bíblia sempre foi clara sobre a natureza de Deus, a divindade de Jesus, a realidade do pecado, a necessidade de arrependimento e a exclusividade do caminho da salvação através de Cristo. No entanto, o que vemos hoje? Igrejas que negam a divindade de Jesus, que relativizam o pecado, que abraçam filosofias seculares e as misturam com a fé, criando um sincretismo perigoso. Pastores que pregam prosperidade material como o evangelho principal, em vez da salvação da alma. Teologias que se curvam à cultura, em vez de desafiá-la com a verdade eterna de Deus. Paulo, em sua segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículos 3 e 4, já alertava sobre isso, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Isso descreve perfeitamente o cenário atual. As pessoas não querem ouvir a verdade que confronta, que exige mudança. Elas buscam mensagens que massageiem seus egos, que justifiquem seus estilos de vida, que prometam felicidade sem sacrifício. E, infelizmente, há uma legião de doutores prontos para oferecer essas fábulas. Vamos analisar o perfil dos envolvidos nesse processo de apostasia. Não são apenas os inimigos da fé. São pessoas de dentro. São líderes religiosos que, por ambição, medo ou falta de convicção, comprometem a verdade. São crentes que, diante das pressões sociais, da sedução do mundo ou da falta de profundidade em sua própria fé, se afastam da palavra. E é a sociedade como um todo que, cada vez mais, rejeita os valores cristãos e os substitui por uma moralidade fluida e subjetiva. O contexto social é crucial. Vivemos em uma era de pós-verdade, onde fatos são relativizados e opiniões se tornam verdades absolutas. A internet, embora seja uma ferramenta poderosa para a disseminação do Evangelho, também é um terreno fértil para a desinformação e para a proliferação de ensinamentos heréticos. Qualquer pessoa pode se autoproclamar profeta ou mestre e ter uma plataforma para alcançar milhões sem qualquer escrutínio teológico ou responsabilidade. Isso acelera o processo de apostasia, pois as pessoas são expostas a uma miríade de verdades concorrentes, muitas delas disfarçadas de cristianismo. Pense no conceito de verdade na sociedade contemporânea. Antigamente, havia um certo consenso sobre o que era certo e errado, baseado em princípios judaico-cristãos, mesmo em sociedades seculares. Hoje, essa base foi corroída. O que era pecado, agora é virtude. O que era imoral, agora é aceitável. E a igreja, em muitos casos, em vez de ser um farol de verdade, tem sido arrastada pela correnteza cultural, diluindo sua mensagem para não ofender, para não perder membros, para ser relevante. Uma igreja que perde sua essência, perde sua relevância espiritual. O apóstolo Paulo já havia alertado em 1 Timóteo 4:1. Ora, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Note a clareza. Alguns apostatarão da fé. Não é uma possibilidade, é uma profecia. E essa profecia está se cumprindo diante dos nossos olhos. Quais são os elementos-chave dessa apostasia que a tornam o primeiro sinal do fim? Primeiramente, é a desvalorização da palavra de Deus. Se a Bíblia não é mais vista como a inerrante e infalível palavra de Deus, então tudo se torna subjetivo. Se podemos escolher quais partes aceitar e quais rejeitar, então não há mais uma âncora para a fé. Isso abre a porta para todo tipo de erro doutrinário. Em segundo lugar, a ênfase em experiências e sentimentos em detrimento da verdade objetiva. Muitos buscam uma fé que os faça sentir bem,
que lhes traga prosperidade material, que resolva seus problemas imediatos, em vez de uma fé que os transforme, que os confronte com o pecado e os leve a uma profunda comunhão com Deus através do sacrifício de Cristo. A busca por revelações e profecias que contradizem a Bíblia se tornou comum, desviando o foco da palavra escrita para uma suposta voz de Deus, que pode ser manipulada. Em terceiro lugar, o abandono da doutrina bíblica sobre o pecado e o arrependimento. O Evangelho da Graça tem sido distorcido para significar que Deus aceita tudo, que não há necessidade de arrependimento radical, que a santidade é opcional. Isso é um evangelho sem cruz, sem sacrifício, sem transformação. É um evangelho que não salva. Em quarto lugar, a tolerância excessiva com o erro. Em nome do amor e da inclusão, muitas igrejas e líderes cristãos hesitam em confrontar o pecado e a heresia. O amor verdadeiro, no entanto, sempre fala a verdade, mesmo que seja difícil de ouvir. A tolerância que compromete a verdade não é amor, é cumplicidade. Pensemos em alguns fatos verificáveis. Relatórios de pesquisa de instituições como o Pew Research Center e o Barna Group consistentemente mostram um declínio na afiliação religiosa e na fé cristã tradicional em muitos países ocidentais. Jovens estão abandonando a igreja em números recordes. Muitos que se dizem cristãos não conseguem articular crenças fundamentais da fé. O que isso nos diz? O amor de muitos esfriou. A fé está sendo abandonada. A apostasia não é um evento que virá. Ela está aqui. É o pano de fundo sobre o qual todos os outros sinais do fim se desdobram. Se a fundação da fé está rachada, então as paredes que sustentam a moralidade, a ética e a própria sociedade civilizada também começarão a desmoronar. É por isso que Jesus a colocou como o primeiro alerta. Sem o discernimento espiritual, que vem de uma fé genuína, como as pessoas reconhecerão os falsos cristos? Como resistirão aos enganos? Como se manterão firmes em meio às tribulações? Este cenário não deve nos levar ao desespero, mas à urgência de despertar, de se apegar à palavra de Deus com mais fervor do que nunca. A urgência de discernir entre a verdade e o erro, de não ser levado por ventos de doutrina, mas de firmar os pés na rocha que é Cristo Jesus. O que fazer diante deste cenário? A resposta de Jesus não foi passividade, mas vigilância. Acautelai-vos, ele disse. Isso significa estar alerta, ser crítico, examinar tudo à luz da palavra de Deus. Não aceitar cegamente qualquer ensinamento que se apresente como cristão. Significa aprofundar-se nas Escrituras, buscar a Deus em oração e se conectar com uma comunidade de fé que seja fiel à palavra. O desdobramento da apostasia é o caminho para o surgimento do anticristo. Paulo, em 2 Tessalonicenses 2:3, afirma: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. A apostasia não é apenas um sinal, é uma condição necessária. É a preparação do terreno para a manifestação do homem do pecado. Quando a fé em Cristo se enfraquece, quando a verdade é abandonada, o vácuo é preenchido. E a história nos mostra que, quando a verdade é relativizada, o engano se instala. Este é o mistério que desvendamos hoje. O primeiro sinal do fim não é um evento espetacular que choca o mundo, mas um processo silencioso e insidioso que corrói a fundação da fé. É o abandono da verdade por muitos, o esfriamento do amor, a proliferação de falsos ensinamentos. Mas para aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir, este sinal é um chamado urgente ao arrependimento, à vigilância e à fidelidade. Que este alerta ressoe em seu coração. Que você não seja um daqueles que, por falta de discernimento ou por preguiça espiritual, perdem a visão clara dos tempos em que vivemos.
A Bíblia é clara e os sinais estão evidentes. A pergunta é: você está enxergando? Este é apenas o primeiro dos muitos sinais que Jesus e os profetas nos revelaram. Há muito mais a ser desvendado, muito mais a ser compreendido sobre este tempo final. Se você sente a urgência dessas palavras, se você deseja continuar desvendando as profecias bíblicas que estão se cumprindo diante dos seus olhos, então não fique de fora. Inscreva-se agora no canal Liama de La Fé. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo e compartilhe esta mensagem com aqueles que você ama. Juntos, podemos despertar para a verdade e nos preparar para o que está por vir. A hora é agora. Cena 2, estúdio de gravação. Noite e a câmera se afasta do rosto intenso de Liama, 40, carismático com uma aura de pregador moderno, revelando o cenário simples, mas eficaz do seu estúdio. Uma estante com livros teológicos, uma cruz de madeira discreta e um laptop aberto em uma Bíblia online. As luzes de LED criam um ambiente acolhedor, mas sóbrio. Ele respira fundo, seus olhos ainda carregados de paixão. Liama, V.O. Muitos se perguntam, mas como Liama? Como essa apostasia se manifesta no dia a dia? Não estamos vendo igrejas cheias, canais cristãos proliferando. Onde está o abandono da fé que você tanto fala? E aqui, meus irmãos, reside a sutileza, o veneno lento que corrói por dentro antes de se manifestar em ruína visível. A câmera foca em um close-up nas mãos de Liama, que segura uma Bíblia de capa de couro desgastada. Ele a abre em uma página marcada. Liama. A apostasia não é apenas a negação explícita de Cristo, embora isso também aconteça. Ela se apresenta muitas vezes disfarçada de novidade, de relevância cultural, de um evangelho mais inclusivo, termos que, por si só, não são maus, mas que podem ser pervertidos para diluir a essência da fé. Pensemos, por exemplo, na proliferação de ensinamentos que priorizam o bem-estar material e a prosperidade terrena acima da salvação da alma e da santificação. Onde está o chamado ao arrependimento genuíno, a renúncia de si mesmo, a tomada da cruz? Em muitos púlpitos, o sacrifício de Cristo é reduzido a um talismã para a riqueza e a fé a uma fórmula mágica para o sucesso. Isso não é evangelho. Isso é apostasia travestida de bênção. Câmera corta para um gráfico animado que surge na tela, mostrando a frase Evangelho da Prosperidade e setas apontando para foco no eu, bem-estar material, ausência de arrependimento. Liama, V.O. Outro ângulo perigoso é a relativização da verdade bíblica. Vivemos em uma era onde a pós-modernidade nos ensinou que minha verdade é tão válida quanto sua verdade. E, infelizmente, essa mentalidade se infiltrou até mesmo nos círculos cristãos. Passagens claras das Escrituras são reinterpretadas para se adequarem a ideologias sociais e políticas da moda, em vez de serem o padrão inegociável para nossa conduta e crença. Quando a palavra de Deus deixa de ser a autoridade final e infalível e passa a ser apenas uma entre muitas interpretações, o alicerce rui. A doutrina se torna fluida e o que era pecado ontem, hoje é aceitável. Amanhã será celebrado. Câmera. Volta para Liama, que agora gesticula com as mãos, enfatizando seus pontos. Liama. E não podemos ignorar o esfriamento do amor, profetizado por Jesus em Mateus 24:12. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Este não é apenas o amor ao próximo, mas o amor a Deus e a sua palavra. Quando o fervor pela verdade diminui, a paixão pela santidade se esvai. A oração se torna um ritual vazio, a leitura bíblica, uma obrigação maçante. A busca por entretenimento e prazeres mundanos substitui o anseio pela presença de Deus.
As igrejas se transformam em clubes sociais, onde a comodidade e o conforto são mais valorizados do que a confrontação do pecado e o chamado à transformação. A câmera mostra um videoclipe rápido de pessoas entediadas em um culto olhando o celular. Depois, um corte para pessoas se divertindo em uma festa secular com sorrisos e engajamento. Liama VO. Este é um sinal sutil, mas devastador. Porque se o amor esfria, a vigilância diminui. Se a vigilância diminui, a capacidade de discernimento é comprometida. E é nesse terreno fértil que os falsos ensinamentos, os lobos em pele de cordeiro, encontram espaço para semear a confusão e a heresia. Câmera. Volta para Liama, que olha diretamente para a câmera, seus olhos transmitindo uma urgência palpável. Liama. Muitos de vocês podem estar pensando: mas eu frequento uma igreja, eu leio a Bíblia, eu oro, estou seguro? E a resposta é: você está vigilante? A apostasia não é um ataque frontal que se anuncia com trombetas, é um processo gradual, uma erosão silenciosa que pode afetar até mesmo os mais zelosos, se não estiverem firmes na rocha. É por isso que o apóstolo Paulo nos adverte em 1 Coríntios 10:12, aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. A autoavaliação constante, a humildade de reconhecer nossas falhas e a busca incessante pela verdade são nossos escudos contra essa investida. Câmera. A luz no estúdio parece diminuir um pouco, criando uma atmosfera mais introspectiva. Liama. Pensemos em exemplos históricos. As grandes heresias que abalaram a igreja no passado não surgiram do nada. Elas foram o resultado de um lento abandono da doutrina apostólica, de uma busca por novos conhecimentos que contradiziam a palavra de Deus. O gnosticismo, por exemplo, prometia um conhecimento secreto e superior, desviando as pessoas da simplicidade do Evangelho. O arianismo negava a divindade de Cristo, minando a própria essência da nossa salvação. E hoje vemos versões modernas dessas mesmas heresias, embaladas em linguagens contemporâneas, prometendo uma liberdade que, na verdade, é cativeiro espiritual. Câmera. Mostra imagens históricas de manuscritos antigos e símbolos de heresias do passado rapidamente. Liama VO. A apostasia, portanto, não é apenas um evento futuro. Ela é uma realidade presente, em constante desdobramento. É a preparação do palco para o grande antagonista, o anticristo. Ele não surgirá em um mundo de fé robusta e inabalável. Ele surgirá em um mundo onde a verdade foi diluída, onde a fé foi relativizada, onde o amor esfriou. E se apresentará como a solução para os problemas do mundo, como o grande unificador, o portador de uma paz que, na verdade, é um engano mortal. Câmera. Volta para Liama, seus olhos brilhando com intensidade. Liama. A Bíblia nos alerta, ele virá com todo o engano da injustiça, 2 Tessalonicenses 2:10. E quem será suscetível a esse engano? Aqueles que não receberam o amor da verdade para se salvarem. Entendem a gravidade disso? Não é apenas a falta de conhecimento, mas a falta de amor pela verdade. Quando a verdade se torna inconveniente, quando preferimos o conforto da mentira ou a sedução da conveniência, abrimos as portas para o engano final. Câmera. Um close-up extremo no rosto de Liama, transmitindo a seriedade de suas palavras. Liama. Portanto, meus amigos, o primeiro sinal do fim não é um espetáculo de fogos de artifício no céu, mas um processo silencioso de erosão da fé. É a apostasia que pavimenta o caminho. E a pergunta que ecoa em nossos corações hoje é: estamos atentos? Estamos amando a verdade acima de tudo? Câmera começa a se afastar lentamente de Liama, que permanece olhando para a câmera. Ele pega a Bíblia novamente e a segura firme. Liama. Este é apenas o começo da nossa jornada.
Há muitos outros sinais que Jesus e os profetas nos revelaram, sinais que estão se cumprindo diante de nossos olhos, mas nenhum deles fará sentido. Nenhum deles será discernido, se não compreendermos a profundidade e a gravidade da apostasia. Você sente o peso dessas palavras. Se sua alma anseia por mais, então não fique de fora. Inscreva-se agora no canal Liama de La Fé, ative o sininho para não perder nenhum vídeo e compartilhe esta mensagem com aqueles que você ama. Juntos, podemos despertar para a verdade e nos preparar para o que está por vir. A hora é agora.